No pioneirismo nós temos uns nós que são os nós de ida e ancoragem. São nós que servem para unir uma espia a um ponto fixo, a um poste, a uma árvore. Muitas vezes são esses os nós que se iniciam as amarrações e também podem se servir para esticar um toldo, para colocar uma linha rígida, algo do género. Portanto, vamos ver as alternativas que temos para fazermos essas ancoragens. Agora falar de outra ancoragem, que é a volta do fiel. Esta volta é muito utilizada para iniciar as nossas amarrações, ou seja, para fazermos as nossas construções. Também é conhecida como o nó de barqueiro, porque serve para ancorar os barcos aos pilares da doca. E na sua forma mais simples, que é fazendo neste formato assim, parece a cauda de um porco, por isso também ter o nome de nó de porco. Portanto, vamos começar por esta forma mais simples da volta do fiel, que é, então vou colocar a direita por cima da esquerda, faço uma volta, de novo a direita por cima da esquerda e depois no final coloco a primeira volta em cima da segunda. E depois pego aqui nesta vara e faço então aqui a minha ancoragem desta forma. O nó fica com uma espia para cada lado, cruzando. Como é óbvio, esta forma só pode ser feita quando nós temos acesso ao topo da nossa ancoragem, o que não é o caso de uma árvore. Por exemplo, nós vamos construir um abrigo suspenso, ou uma mesa, ou algo do género, e que temos uma árvore como ponto de apoio, ou então temos um poste muito alto e não temos acesso ao topo. Então vamos fazê-la da seguinte forma. Temos aqui então do lado esquerdo o chicote onde vamos aplicar tensão, passamos a espia à volta da árvore, cruzando por cima, damos uma segunda volta e passamos atrás onde cruzamos. E então esta é a volta do fiel. Neste caso em que a casca desta árvore é muito macia e a camisa da espia é escorregadia, o que pode acontecer é que o nó se pode desmanchar quando sob tensão. Então temos várias formas de resolver essa situação. Então, e como é que se pode fazer? Uma delas é aplicar um nó de travão. Eu vou colocar aqui, por exemplo, o nó de frade, que é um nó simples com duas voltas, e então, desta forma, o nó vai travar de forma que a volta do fiel não se desmanche. Também podemos aplicar outra técnica, mais simples de se desmanchar, que é aplicar um cote. O que é um cote? O cote é apenas, só explicar, então, portanto, estou a fazer tensão no lado esquerdo e o cote é apenas dar uma volta desta forma à espia, ajustar ao nó. Também posso aplicar um escape para depois ser mais fácil de desmanchar, desta forma. Assim, portanto, apliquei um cote com um escape, posso agora aplicar tensão que não se vai desfazer. Também temos outra forma, que é a volta do fiel dupla. Então, como é que se faz? Damos então, da mesma forma, a volta à árvore, cruzamos, como é dupla, damos uma segunda volta e passamos por cima na mesma, como aqui está. Damos uma terceira volta e agora passamos então finalmente atrás onde cruzamos e assim ficamos com a volta do fiel dupla. Desta forma estamos a aplicar mais atrito quando se aplica tensão e o nó já não se vai desfazer. E assim temos a volta do fiel. Ou nó de barqueiro, ou nó de porco. Vamos agora falar de outra ancoragem, que é a volta constritora ou nó constritor. É uma alternativa à volta de fiel. A grande diferença é que a volta de fiel é fácil de ser feita e de ser desfeita em condições normais. Quando, por exemplo, temos um ponto de ancoragem em que ele é macio ou a espia é escorregadia, nós teremos então que aplicar outras soluções à volta de fiel, como o nó de travão, um cote, a volta de fiel dupla.
No caso da volta construtora, isso já não é necessário, ou seja, a volta pode ser mais complicada de ser feita, não é assim tanto, mas vai ser mais difícil de ser desfeita. O que também acontece com a volta de fiel quando são aplicadas todas as outras alternativas para garantir que ela não desliza. Então vou passar a explicar como é que se faz a volta construtora quando se tem acesso ao topo da ancoragem. Fazemos então estas duas dobras, assim, como se fosse o nó de catau, e agora vou colocar esta dobra por cima aqui desta espia, deste lado, e esta dobra por cima da outra. E agora é só encontrar as duas voltas por trás, uni-las, e ficamos então com a volta construtora neste formato. E agora já posso passar por cima do meu ponto de ancoragem, ficando então a volta neste formato. Quando aplico depois tensão, ela vai, a volta já não se desfaz, estou a aplicar toda a minha força, e depois é mais difícil de desmanchar porque ela se morde a si mesma. Como é óbvio, da mesma forma como se faz com a volta de fiel, temos de ter uma alternativa quando não temos acesso ao topo da ancoragem. Então, da mesma forma, quero aplicar tensão no chicote do lado esquerdo, com o lado direito dou então a volta ao meu ponto de ancoragem, cruzo por cima como na volta de fiel, dou uma segunda volta, passo aqui no meio como na volta de fiel, só que a diferença é, eu vou então agora dar uma volta em torno da espia onde vai ser aplicada tensão. Ajusto então a volta, tirando toda a sua folga, e agora já posso aplicar tensão tranquilamente, estou a colocar todo o meu peso e a volta não se desmancha. Qual é a razão? É natural, quando nós vamos dar voltas à espia, ela vai criar mais atrito, quando aplicada a tensão ela vai se esmagar sobre si mesma. Isto é a mesma coisa que se faz no nó de cirurgião ou na volta da ribeira, ou seja, damos voltas para criar atrito. Como é óbvio, em situações muito extremas, podemos dar mais voltas caso seja necessário, como se faz na volta da ribeira. Okay? E assim, mais uma vez, ajustamos o nó, tirando toda a folga, e agora posso aplicar toda a força que quiser e ela não se desmancha. Portanto, aqui temos a volta constritora ou nó constritor, que depois é difícil de ser desfeita. Mas tem ambas a mesma aplicação, a volta de fiel ou a volta constritora tem as mesmas aplicações, apenas esta diferença. Então vamos fazer aqui outro nó de ancoragem, muito simples, que é a volta boca de lobo, também pode ser chamado de volta de vaca. Então eu dobro a minha espia a meio, passo em volta da árvore, passo os dois chicotes no meio do seio e já tenho o nó feito. Portanto, este é o nó volta boca de lobo ou volta de vaca. Também podemos fazer este nó, que se chama a volta de boca de lobo dobrada, que é, eu dobro a espia a meio, fico com estas duas orelhas e agora vou torcer, pode ser duas, três, tanto faz, fica o nó neste formato assim e coloco aqui no mosquetão, desta forma, e este nó é um nó de volta de pata de gato, ou então volta de boca de lobo dobrada. Portanto, para simplificar, em vez de estar a chamar volta de vaca ou volta de pata de gato, é mais fácil chamar volta de boca de lobo e volta de boca de lobo dobrada. Vamos agora falar da volta da ribeira, que é outro nó de ancoragem e é muito simples de ser feito.
Eu tenho aqui a minha espia, que é passar, quero ancorar aqui a esta árvore, então dobro assim, não preciso dobrar a espia ao meio, deixo só aqui uma ponta pequena e vou então torcer e fico com estas voltas todas aqui à espia, dou a volta à árvore e depois passo o chicote no meio deste laço e ao puxar, todas estas voltas que aqui estão vão criar atrito. Portanto, volta da ribeira tem todas estas ondinhas aqui à volta. Portanto, e ele então esgana-se a si mesmo e não desliza, porque todas estas voltas estão a criar atrito em torno da árvore e, como podem ver, a árvore é lisa e o paracorte também é macio e mesmo assim não escorrega por causa da volta da ribeira. Portanto, e depois é fácil de desmanchar, porque não há um nó, é só mesmo voltas. Portanto, simplesmente é pegar numa ponta, torcer e depois é dar a volta à árvore e passar o chicote no meio. E estou a colocar todo o meu peso. Também temos com a volta da ribeira um nó que é o nó de pedreiro, e muitas vezes é confundido com a volta da ribeira por ser tão simples e é muito relacionado com a volta da ribeira. Portanto, eu tenho aqui um molho de troncos que quero transportar para o meu acampamento, que pode ser maior, e então eu vou passar a espia por baixo dos meus troncos, vou dobrar aqui a meio, assim desta forma, e vou fazer ondinhas para fazer a minha volta da ribeira, para depois ter atrito e segurar em torno dos meus troncos. Portanto, aperto, ok, ajusto bem e depois vou na outra ponta, vou então segurar aqui com a minha mão e vou passar por baixo dos troncos. Portanto, o que é que eu fiz? Venho aqui da volta da ribeira, depois dou a volta por baixo, venho por este lado e já tenho o nó de pedreiro, que faz com que eu possa transportar os meus troncos todos juntos e sem escorregar para o meu acampamento. Isto pode ser feito com molho de ramos, como também pode ser feito com um poste. Vamos imaginar que eu estou a fazer uma torre ou um pórtico bastante alto e preciso transportar barrotes para o último andar. Posso utilizar o mesmo nó. Fácil também de desmanchar. Vamos então fazer aqui em torno de um tronco maior. Ok? Dou então as voltas à espia. Já fiz a volta da ribeira aqui. E depois venho ao outro lado do meu tronco e vou então fazer da mesma forma. E então este nó faz com que eu consiga içar o meu tronco sem que ele caia, mesmo estando na vertical. E este é o nó de pedreiro, porque também ajuda a levar tábuas para um andaime muito mais acima. Juntamos as tábuas todas, fazemos a volta da ribeira numa ponta, esta volta na outra ponta, e então consegue-se içar as tábuas todas para um andaime mais acima, sem que elas deslizem
e caiam. Vamos agora fazer outro nó de ancoragem, que é a volta de fateixa ou volta de anete. Portanto, eu vou criar um nó aqui nesta ancoragem, passo então a espia por cima, portanto a minha mão direita é aquela que vai aplicar tensão sobre o nó, portanto eu vou fazer o nó da direita para a esquerda, portanto já passei por cima do ponto de apoio, dou uma segunda volta, da direita para a esquerda. Quando dou a segunda volta, vou então passar o chicote aqui, porque estou aqui a colocar o meu dedo como ponto de referência, dou a volta, passo o chicote aqui a meio, ajusto o nó e agora dou uma meia volta, como se estivesse a fazer a volta do fiel sobre o meu ponto de apoio, e agora já posso aplicar tensão. Se por alguma razão nós acharmos que o nó vai ficar depois muito apertado, podemos então aplicar um disparo rápido, que é passar o chicote de volta, sem deixar fugir a laçada. E agora já temos aqui a volta de fateixa ou volta de anete, e depois que nós queremos desmanchar é só puxar pelo disparo e depois o nó é fácil de desmanchar. A volta de fateixa também pode ser feita na vertical, portanto aqui eu vou dar uma volta à árvore e vou fazer de cima para baixo, portanto coloco aqui o meu dedo como referência, ok? E agora vou então passar o chicote por cima, passar atrás das duas voltas, apertei, ajustei o nó, dou uma volta e agora já posso aplicar tensão no nó. Mais uma vez, se quisermos então criar uma volta de escape, é passar o chicote de volta, ajustamos o nó, posso aplicar tensão e depois a seguir para desmanchar é fácil. De outra forma é fazer no mosquetão, que é a mesma coisa, então passo a espia, ok? Esta é aquela que eu vou criar tensão, então dou uma segunda volta, da direita para a esquerda, dei a segunda volta e agora vou passar o chicote por trás, fica o nó, ajustei ao mosquetão, faço uma volta do fiel em torno e já tenho então aqui o meu ponto de ancoragem. Vamos falar aqui do outro nó de ancoragem, que é a volta siberiana, muito utilizada para montar abrigos ou para qualquer ponto de ancoragem. Vamos imaginar que queremos então ancorar a esta árvore, portanto passamos a espia em torno da árvore. Esta vai ser então a ponta onde vamos então puxar e que vai ficar, por exemplo, uma linha rígida ou que vai ligar a um toldo, o que for. E esta é a parte mais curta. Portanto, o que é que eu faço? Dou a volta à mão e venho pescar a este lado sem deixar que esta ponta fuja. Pronto. Desta forma tenho o nó feito, que depois desliza e vem até a árvore, ok? E que depois é fácil de ser desfeito, que é só puxar por esta ponta e o nó é desfeito. Portanto, dou a volta, esta é a ponta mais curta, dou a volta à mão, passo, e este nó pode ser feito até mesmo com luvas. Portanto, depois é só ajustar e está preso.
a árvore e depois desmancha-se. A volta siberiana não é só para ancorar num tronco principal. Eu posso também fazer esta volta para ancorar num local onde eu não consigo chegar. Temos então aqui este ponto, esta tronca que aqui está, como vocês podem ver, e então eu não chego lá para fazer o nó. Portanto, eu quero fazer uma linha rígida para criar uma área de cobertura para uma tria, para uma alcateia, algo do género, uma área que esteja mais alto do que eu. E então eu vou passar a minha espia nesta tronca aqui, passei a espia, vou então fazer a volta siberiana aqui embaixo. Portanto, esta vai ser a minha linha rígida, esta vai ser a minha espia de disparo. Para garantir que eu depois consigo recuperar a minha espia e disparar a volta siberiana, eu tenho que ter pelo menos neste lado o dobro da altura onde o nó vai ficar, ou seja, do meu ponto de ancoragem. Portanto, a volta é simples, portanto, dou aqui uma volta à mão, vou buscar a espia, aperto bem o nó, está bem ajustado, e agora o que é que eu vou fazer? Vou deslizar o nó até ao meu ponto de ancoragem. Portanto, o nó já lá está em cima. Eu posso então agora utilizar esta linha rígida para colocar o meu toldo e pronto. E quando eu quiser então recuperar a espia, é só puxar o meu disparo, o nó se desfaz, posso recuperar a espia sem ter que cortá-la ou andar aos pelinhos ou então andar a trepar às árvores para conseguir recuperar a minha espia. Vamos agora falar do nó de correr invertido. Por norma, o nó de correr é uma laçada corrediça. Neste caso, ele vai ser invertido porque nós queremos fazer uma ancoragem. Neste caso, a ancoragem é passar num ilhós de um toldo no qual eu quero colocar um esticador. Portanto, para fazer isso, passamos então aqui o chicote no meio do anel e tenho a parte mais curta do meu lado direito. O que é que eu faço? Vou passar a espia por trás dos meus dedos, desta forma, e vou prender aqui e vou fazer uma laçada. Não posso deixar este chicote fugir e fiquei com o nó de correr aqui em baixo, aqui, com a laçada corrediça deste lado. E o que é que fazemos? Ajustamos o nó ao nosso toldo e já temos então um esticador que é, portanto, está ancorado ao toldo e que depois é fácil de desmanchar, que é só puxando por este chicote e ele está desfeito. Vamos agora falar aqui do nó de ancoragem, que é o nó de correr duplo invertido. Por norma, os nós de correr são laçadas corrediças, mas quando são invertidos, ficam como nós de ancoragem. Neste caso, o de correr duplo invertido é muito mais resistente para aguentar muito mais tensão. Por exemplo, fazer uma linha rígida, para colocar um toldo, montar um abrigo, algo do género. Portanto, da mesma forma como se faz o nó de correr simples invertido, então temos aqui a parte mais curta do lado direito, já passei a espia em torno da árvore. Então o que é que eu faço? Vou passar uma aqui por trás, duas pelo mesmo sítio, passar entre os meus dedos e tenho o nó de correr duplo invertido. Ok? Com a laçada corrediça deste lado. E depois é só ajustar a árvore. Para quem não tem muita experiência para fazer a volta siberiana, este nó é muito mais fácil e é muito mais resistente
porque não precisa de grande ajuste para ficar bem seguro. E depois, para desmanchar, é muito simples, é pegar neste chicote, puxar e o nó desmanchou. Okay? Simplesmente dar 2 voltas por trás, passar entre os dedos, ajustar o nó, levá-lo até à árvore, segura todo o meu peso, está sob tensão e depois, para desmanchar, é só puxar. Vamos falar aqui de outra volta de ancoragem, que é a volta do ladrão ou nó de evasão. Este nó é muito utilizado em escalada quando se pretende descer várias plataformas e temos apenas um cabo e depois queremos recuperar esse cabo para descer para a plataforma seguinte. Portanto, esse cabo tem que ter mais do dobro da altura que nós queremos descer. Portanto, para fazermos este nó, dividimos então o espia ou o cabo a meio, passamos então aqui o seio atrás do nosso ponto de ancoragem, passamos uma parte da espia no meio do seio, ficamos com outro, passamos a outra espia no meio do seio, ao mesmo tempo que então se cria tensão sobre o nó. Ok? Este é por esta razão que é conhecido como o nó de evasão, porque eu me posso evadir ou descer para a plataforma seguinte por este lado e quando então quero recuperar o cabo, puxo pela outra ponta e então tenho aqui um disparo rápido que me faz desmanchar a minha volta do ladrão. Também este nó é muito utilizado quando nós queremos prender um cavalo, por isso este nó também é chamado de volta do ladrão, por ser utilizado pelos fora da lei no faroeste, que então prendiam o seu cavalo a um ponto de ancoragem e queriam ter uma forma rápida de depois de retirar a volta e poder seguir com o cavalo. Então tenho aqui a minha rédea, esta parte, a parte esquerda, é onde está presa ao nosso cavalo. Então o que é que eu faço? Vou então passar, dividir, neste caso a rédea está dobrada, não é? Portanto fica assim nesta forma, passei o seio, a parte que está presa ao cavalo é a primeira que passa no meio do seio e a outra, então, quando vou ajustar, então tenho aqui o meu cavalo preso a este ponto de direita de ancoragem, então quando eu quero me ir embora, é só puxar por este lado, para este lado da rédea, então, e posso levar o meu cavalo. Portanto, esta é a volta do ladrão ou nó de evasão. Vamos agora falar do nó de brandais, que também é conhecido como o nó de ligação, mas neste caso vamos falar na sua utilização como nó de ancoragem. Neste caso a ideia é, nós temos um poste que nós queremos içar. Aqui eu tenho o poste inclinado, mas na realidade estaria no chão para depois ser içado. E depois era necessário ter 4 pontas em que eu pudesse estacar e segurar o poste no chão. 4 pontas que fariam 90 graus entre si. Portanto, então eu vou aqui mostrar como é que se faz este nó. Tenho aqui um pequeno rasgo para onde vai encaixar o nó. Portanto, eu vou dar aqui uma volta, cruzar desta forma e vou passar então a outra espia por baixo. Desta forma é mais fácil, por baixo. Depois passo por cima. E agora deste lado eu vou ter que passar então por dentro, aqui, que é para poder entrelaçar. Ok? E depois vou passar por cima deste e entrar de novo aqui dentro da laçada. E desta forma temos aqui o nó de brandais. Agora, vamos puxar e aqui o importante é, portanto, estas duas pontas ficam para um lado, estas ficam para o outro e o nó vai esganar sobre o poste. Portanto, assim desta forma eu tenho duas pontas para estacar e duas pontas para estacar e poder içar o poste e ter alguém que me ajude a garantir que o poste não move de um lado para o outro,
até ao ponto de estar completamente vertical e poder estacá-lo. E pronto, esta é a utilização de um nó de brandais como nó de ancoragem. Vamos agora falar sobre o nó de ancoragem, que é a volta de camionista. Este nó não serve só para ancorar, mas também ao mesmo tempo aplicar tensão a uma espia que já está ancorada. Portanto, eu tenho aqui a minha espia, que ela está ancorada já do lado esquerdo, e então eu vou querer ancorar do lado direito. Já passei a espia em torno da árvore. Esta é a parte que vai sofrer tensão. Coloco a outra parte por cima, desta forma, e agora vou fazer meio nó de catau. Então eu seguro aqui do meu lado direito, faço o S como se faz no nó de catau e vou colocar aqui uma volta para apertar o seio, desta forma, como se faz no nó de catau, e agora tenho este lado para poder, esta parte da espia, para então poder puxar e criar tensão. Como é óbvio, este nó está seguro com base no atrito que é feito nesta volta. Também podemos aplicar aqui, se nós tivermos receio que esta volta se desmanche pela espia ser muito macia ou escorregadia, podemos então criar da mesma forma que se faz no nó de catau um ponto de bloqueio, que é, podemos colocar um pau aqui para então que esta volta não se desmanche. E fazemos com um pau porque não temos acesso ao chicote, porque já está ancorada do outro lado. Então agora é só aplicar tensão sobre, puxando por este lado, e se nós quisermos aplicar mais força, podemos dar uma segunda volta à árvore, mas em vez de dar a volta à árvore por este lado, eu vou passar pelo outro lado. Porquê é que eu faço isto? Porque quando eu vou criar tensão, eu estou a puxar o nó na direção da árvore e quero garantir que a espia fica alinhada com o meio da árvore. Se eu puxar para este lado, a tendência do nó é vir para o lado esquerdo. Ou seja, depois de eu terminar o nó, o que vai acontecer é que, se eu pôs, como é óbvio, com a tensão, a espia vai se querer centrar à árvore e vai criar então uma folga. Se eu puxar para o outro lado, já estou a criar aqui um triângulo, aplicando força nos dois lados, então estou a manter o nó alinhado com o meio da árvore. Portanto, dei a volta, passo de novo o chicote no meio do seio, desta forma, e agora estou a multiplicar a força que eu faço sobre o nó, tipo efeito roldana, e mesmo que eu solte o chicote, o nó não se desfaz porque está-se a morder sobre si mesmo. E agora, para rematar o nó, faço o seguinte, portanto, tenho aqui a espia, e agora vou dar uma volta e então criar tensão, tendo aqui esta ponta de disparo. Portanto, o nó não se desmancha, está sobre tensão, e depois quando eu quiser desmanchar, tenho aqui a minha ponta de disparo, rápido, pois o nó é fácil de desmanchar. Se por acaso eu não tiver espia suficiente para dar esta segunda volta à árvore, que pode acontecer, então o que é que eu faço? Só tenho então esta volta, vou puxar, criar o máximo de tensão que eu conseguir, não é? Porque agora neste caso, se eu soltar, o nó vai afrouxar, portanto eu tenho que criar tensão, ok? Então, e com a outra mão, eu vou fazer o formato de alicate entre o meu indicador e o meu polegar, e vou
deslizar os meus dedos e morder, de forma que eu possa soltar a espia, ficando com uma mão solta, e vou dar a volta com a outra mão, puxando desta forma, garantindo que continuo com o meu disparo rápido. Apertei e tenho então aqui o nó feito, e ele não se vai desmanchar. E pronto, e quando nós quisermos desfazer este nó de ancoragem, é só puxar pelo ponto de disparo, passar o chicote aqui no meio, tirar o ponto de bloqueio e tenho o nó desfeito. Okay? Esta é a volta de camionista com nó de catau. Temos outra alternativa à volta de camionista, que é o nó de ancoragem, mas também de aplicar tensão, mas esta alternativa, em vez de ser feita com o nó de catau, é feita com o nó de correr. Portanto, eu tenho a espia ancorada do meu lado esquerdo, quero ancorar do lado direito, já passei à volta da árvore, e então o que é que eu vou fazer? Vou fazer aqui o nó de correr na minha linha rígida. Então o que é que eu faço? Como eu quero ancorar para o lado direito, eu depois de ter dado a volta vou ter que puxar o lado direito. E fico com o nó de correr desta forma, que depois com a espia que dei a volta à árvore, vou passar aqui para criar tensão. E quando eu crio tensão, o nó não se vai apertar sobre si mesmo. Porque se eu fizer o nó de correr e puxar para o lado esquerdo, que é onde já está ancorado, quando eu aplicar tensão, ele vai apertar sobre si mesmo, e não é isto que pretendemos. Ou seja, eu vou ancorar para o lado direito, faço a volta desta forma, vou puxar para o lado direito. Se fizer a volta ao contrário, eu tenho que ir buscar para o lado direito na mesma. Ok? Portanto, esta é a mnemónica. Portanto, tenho a espia à volta da árvore, vou então fazer o nó de correr, vou puxar para o lado direito, tenho o nó de correr aqui, na minha linha rígida, passo o chicote a meio, que já deu a volta à árvore, então eu fico com o mesmo formato. Posso então dar da mesma forma da volta de camionista com o nó de catau, posso dar uma segunda volta à árvore, passando depois aqui o chicote a meio, multiplicando a força, ou então, caso tenha aqui a espia que não tenha dimensão suficiente para dar uma segunda volta, eu chego aqui em formato de alicate, mordo, fico com uma mão solta e posso agora fazer aqui esta volta para então ter o disparo rápido. Apertando, tenho a volta de camionista feita com o nó de correr. Portanto, depois para desmanchar, tirar o disparo rápido, passar de volta o chicote aqui no meio. Este nó depois pode ser mais difícil de desmanchar, dependendo do tipo de espia que estamos a utilizar, mas quando se quer desfazer a laçada corrediça, é então colocar as duas partes da espia paralelas, puxar e o nó está desfeito. E pronto, esta é a volta de camionista com o nó de correr. Vamos então agora fazer outro nó de ancoragem, muito simples, com uma laçada fixa e um ponto de bloqueio. A laçada fixa pode ser um nó de 8 duplo, pode ser um lais de guia, pode ser um nó de azelha, que fazemos no chicote da nossa espia. Pronto, aqui eu fiz com o nó de 8 duplo, portanto eu vou fazer aqui então o ponto de ancoragem, passando o chicote em torno da árvore, passo a linha que vai ficar rígida, a parte que vai ficar rígida aqui no meio da laçada fixa, coloco o ponto de bloqueio, pode ser um pau, pode ser uma estaca, o que a gente quiser, ajusto o nó à árvore. Agora posso criar
toda a atenção que quiser, que este nó não se vai desmanchar, e depois, quando nós quisermos desfazer, é só tirar o ponto de bloqueio e ele desfaz automaticamente. Portanto, temos aqui um nó de ancoragem com laçada fixa e ponto de bloqueio.